Oi, Carol. Boa noite, Tudo bem? Boa noite. Tudo legal. Família aí? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou. Ah, tá. Perfeito. Tá bom. É que eu tô com aqui um fone aqui novo. Aí Ah, vai fazer um teste. não, tá perfeito. Tá muito bom. Tá bom. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Com obras aqui. Sabe como é que é obra, né? Nosso Deus. Obra, obra dá, Fazer dá obra. muito trabalho. A Júnia aqui querendo entrar. É. Hum. Júnia, tá ouvindo? Em cima? Júnia, tá ouvindo? Ligando o áudio. Ah, Agora estou ouvindo. ah. Quer dizer, estou ouvindo duas vozes. Tá ouvindo vozes? Duas vozes. A do quadro e daqui. Não, mas está tudo bem. Quem mais? Deixa eu ver quem está. A Carol já está Oi. aqui. Oi, Júnia, tá joia? Graças a Deus. E aí, como é que tá Bernardo e Antônio? Louvado seja Deus, tudo bem, graças a Deus. E a prima que você pediu oração? A Carla, minha irmã, era prima não, irmã. Travou. Júnia, travou. Oi. O que houve aí? Deu uma parada. Eu estava te falando que é minha irmã. Ih, travou outra vez, Júnia. Ih, tá difícil. É os dois que está fluindo, pastor. Essa internet aqui, olha, ontem foi terrível. Não sei o que está E acontecendo. é internet nova, hein? Turbinada. Não, eu já cheguei à conclusão que é por causa da quarentena. O Bernardo vai ter aula online, mas é uma luta também. Toda hora cai, toda hora cai. Até o pessoal da internet que, gente, não é possível. Aí a desculpa deles Simone. é isso, né? Que é muita gente usando e não dá conta. A Simone entrou, segura aqui. Nossa, segura você. Aparece aqui, ó. Olha quem está aqui junto comigo. Tá joia? Tudo bem, Felipe? Tua prima, como é que tá tua prima? Que você pediu oração, não foi sua prima? Então, isso que eu ia te falar, minha irmã. É sua irmã, né? Minha irmã. Ela tá bem. Graças a Deus tá bem, mas a família dela carece de muita oração mesmo. Uhum. Ela mexe, gosta muito do álcool, sabe? E a pessoa que é alcoólatra nunca reconhece que é, né? É verdade. Isso destrói uma família, né? E com isso agora, filho de adolescente para adulto, cresce revoltado, e só ela na casa sozinha, servindo a Deus, você já viu, né? Aí que fica mais difícil ainda. Então, quando vocês falarem dela aí, ela chama Carla. Apresenta as orações de vocês, de oração. Tá, mas tá. louvado
hoje eu tive uma resposta muito boa dela, porque ela já passou por 2 cânceres. E agora, com essa epidemia, a imunidade dela está muito baixa, eles estavam suspeitando que tinha voltado. Aí, graças a Deus, hoje ela foi no médico, foi só uma anemia mesmo, não foi... Louvado seja Deus. Ah, meu Deus do céu, com essa epidemia, imunidade baixa, como que faz tratamento começa um tratamento agressivo desse, né? Mais difícil. Graças a Deus, não era nada, não. Amém, amém. Oi, Simone. Simone. Tudo bom? Simone, Oi, tudo bem? Ah, tá bom. Minha internet estava ruim, custei entrar. Eu Tá geral, né? Tá geral. acho que é geral. Ontem foi impossível, não deu para ver. Ninguém conseguiu conectar, né, a live. A Viviane está falando que agora, 19 horas, tem muita gente fazendo live. Eu acho que congestionou. Por isso que a gente não conseguiu ontem. Pode ser. E muitas igrejas têm culto nesse horário, né? Tem muita igreja, acho que, fazendo live nessa hora aí, ó. Sim. A gente está pensando, e no domingo, fazer às 17 horas. 17 horas. Não seria melhor? É uma boa. Para fugir um pouco do horário É uma padrão. boa. 5 horas da tarde. Assistir é bom, é claro, mas ao vivo tem outro sabor, né? 17 horas ao vivo. A live. Ontem a gente estava todo mundo aqui na mesa, armadinho para assistir, tentamos. Por fim, aí a Júnia esclareceu que não ia ter jeito mesmo. Não, é que foi tentando, mas a gente via, ele começava a falar, a gente ligava o celular, não conseguia conectar. Mas aí foi problema lá mesmo, acho que a gente só pode estar congestionado. Vamos começar às 7h10, tá bom? Aí eles não estão Vê se vai entrando Ok. mais gente. Cadê Georgina, hein? Ok. Simone, você sabe, as fraldas já chegaram lá no Lar Samaritano, da Wizard, você sabe? Não. Tinha o prazo de 16 dias úteis. Ah, 16 dias. É porque tinha... E dessa semana ainda tem feriado, né? Vai atrapalhando. Aí, só o Wizard que... Não, Wizard, Magazine Luiza, né? Isso. Foi esse que só esse que você conseguiu para entregar As lá. outras não estão fazendo entrega lá. Não sei se é porque talvez é meio perigoso, não sei o motivo. Né? É o centro, não é Cantão. Né? Caio está no escuro? Estranho, né? Caio está no escuro? O restante, de repente, a gente pode depois fazer outra remessa, né? Você acha? Eu vou... Vou só ligar aqui a luz. Aí, agora sim. O Caio está pedindo para você. O cara tá pedindo para Ivan? Uhum. Espera aí que eu tô botando lá. Recebi. Vai demorar um pouquinho também, né? Esperar o pessoal chegar. Acho que eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Tá todo mundo dizer que já estamos online. Tá todo mundo com a Bíblia? Sim. E aí eu vou pedindo um ou outro para ler, tá bom? Já vamos abrindo aí Romanos 3:28. Romanos 3:28 e Tiago 2:24. Romanos 3:28, Tiago 2:24. Nós vamos falar sobre a fé e as obras.
A fé e as obras. Como elas se combinam, como elas se relacionam, segundo a palavra de Deus, não é? Vamos ter uma oração inicial? Vamos orar? Simone, faz a oração. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te adoramos neste dia. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado de bênçãos e tem, Senhor, dado essa oportunidade, ó Pai, de estarmos estudando a Tua palavra em comunhão com os irmãos, Senhor, ainda que de forma remota, de forma distante, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor Deus, porque Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, e neste momento, Senhor, que nós não podemos nos reunir, mas nós temos essa ferramenta que, usada para o bem, é tão valiosa, Senhor, que é a internet. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, fala aos nossos corações nesta noite, abençoe a cada um, Senhor, que vai participar deste estudo, que possa estar, Senhor Deus, intimamente ligado em Ti e aproveitando, Senhor, o máximo dos Teus ensinamentos. Amém. Amém. Seu áudio tá complicado, Simone, teu áudio. Teu áudio está cortando toda hora. Eu vou tentar melhorar. Vamos fazer o seguinte, vocês preferem que eu leia os textos? Melhor, né? Aí vocês vão acompanhando, por causa do... Às vezes o áudio a gente não está conseguindo entender direito, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o fone de vocês, tá bom? Vocês vão me acompanhando, mas acompanhem na Bíblia, tá bom? Acompanhem os textos bíblicos. Então, vou... A fé e as obras. Somos justificados pela fé ou pelas obras? Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, Tiago 2:24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, temos dois textos aí, né? Um texto exaltando a fé e outro texto exaltando as obras. Um texto é do apóstolo Paulo e outro texto é de Tiago. Então, parece que há aí um choque, né, de pensamentos, parece que há aí uma divergência, mas essa divergência é só aparente. Só aparente. Muitos evangélicos de hoje estão divididos sobre o evangelho, né? Alguém pode até dizer para mim, mas pastor, isso aí é com aquelas igrejas dos arminianos que dão muita ênfase às obras e acham que o pecador ele tem que ajudar a Deus na sua salvação. Mas nós somos presbiterianos. Mas, na verdade, isso acontece também com os presbiterianos. Quantas vezes a gente pergunta para um membro da igreja, um presbiteriano, a gente pergunta: você tem certeza da salvação? E quantos ficam na dúvida? Não é mesmo? Hoje eu tenho certeza, amanhã eu não sei. Como é que eu posso ter certeza? Amanhã eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não sei. Então, essa resposta já é uma demonstração de que pensa também na salvação por obras. É ou não é? A pessoa que diz que não tem certeza da salvação, ela também está ali ensinando que a salvação é também pelas obras. Então, tem muito presbiteriano que também está dividido entre a fé e as obras. Então, esse estudo aqui é para esclarecer bem, tá, qual é o nosso pensamento como presbiteriano, como reformado, em relação a essa doutrina
da fé e das obras. Como eu falei, Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24, eles não se contradizem, eles se completam, tá bom? São textos que se completam. Os judaizantes do passado pregavam que a justiça provinha das obras. Então, vamos abrir aí, Atos 15, uma demonstração de que os judaizantes ensinavam a salvação por obras da lei. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, esse era o ensinamento do judaísmo ortodoxo. Salvação por obras da lei, aqui servindo como exemplo a circuncisão. Se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Aí o apóstolo Paulo contrapõe essa doutrina. Vamos lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Diz o apóstolo Paulo. Só um instantinho, eu vou abrir aqui para duas pessoas, Camila e Raquel. Tá? Então, o apóstolo Paulo contradiz essa doutrina de salvação pelas obras da lei. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Tá? Gálatas 3, de 1 a 3. Olha o apóstolo Paulo repreendendo os gálatas que estavam achando que a salvação era também pelas obras da lei. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, o que Paulo e Tiago querem mostrar que a fé e as obras, elas se completam. A fé é para nossa justificação diante de Deus. Guardem bem isso. A fé é para nossa justificação diante de Deus. As obras são para nossa justificação diante dos homens. Entenderam bem? Se um irmão entender essa premissa, acaba com o problema da doutrina da fé e das obras. Eu vou repetir. A fé é para nossa justificação diante de Deus. Nós não precisamos fazer nada. É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nossa justificação diante de Deus. Agora, as obras são para nossa justificação diante dos homens. O que Jesus falou? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo, sal da terra. Então, nós realizamos boas obras, claro, para o reino de Deus, para edificar o reino de Deus, como testemunho, mas os homens veem as nossas boas obras e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Existem muitos evangélicos hoje que pregam que a graça não é suficiente para preservar os salvos até o dia de Cristo Jesus. Pregam que, além de crer em Jesus, é necessária uma série de obras a serem realizadas pelo crente no transcurso de sua vida, como garantia de sua salvação. Portanto, esses evangélicos ensinam igual aos judaizantes, pois adicionam obras à graça para efetuar
uma eterna salvação. Ou seja, a salvação não é somente pela graça de Deus, mas incluem as obras do homem. Encontramos aí o monergismo e o sinergismo. O monergismo é o que nós adotamos como presbiterianos, como igreja reformada. Monergismo, mono é um. Então, nós cremos que a nossa salvação ela está baseada em um só, Deus, em Cristo Jesus, pela obra que Jesus realizou. Isso é monergismo, é o que nós esposamos. Sinergismo, sim, quer dizer com. Então, sinergismo ensina que o homem ele trabalha com Deus para a sua salvação. Então, o sinergismo é doutrina do arminiano, do pelagiano, tá? É salvação pela fé e pelas obras. O católico ensina isso, a Igreja Romana ensina isso, salvação por caridade, né? Pela fé em Jesus, mas também fazendo caridade, fazendo boas ações, boas obras. Isso é arminianismo, isso é sinergismo. Nós somos calvinistas, né? E nós somos monergistas. Pregamos que a salvação é somente pela fé, né? Pela graça, mediante a fé. As obras são um testemunho perante os homens, né? Nós testemunhamos perante os homens que nós somos salvos em Cristo Jesus. Tá bom? O Evangelho enfatiza que a salvação é puramente pela graça de Deus e que ele termina, Deus mesmo termina aquilo que ele começou. Evangelho de João, vamos acompanhar aí. Evangelho de João, capítulo 10, 27 a 30. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo nos falando que é somente por meio dele, pela obra dele, é ele que nos dá a vida eterna, ele é a nossa garantia, nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, automaticamente estamos nas mãos do Pai, do nosso Pai Celestial. Essa é a nossa segurança. Filipenses, vamos abrir agora em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Palavras aqui do apóstolo Paulo. E lá em Judas, versículos 24 e 25. Vamos lá. Carta de Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Dizer que é necessária uma obra qualquer do homem salvo para manter, selar, completar ou segurar a sua salvação de qualquer forma, não é a mensagem de Cristo e nem dos apóstolos. Então, essa doutrina do sinergismo, essa doutrina do arminiano, é uma doutrina antibíblica. Jesus, em nenhum momento, ele ensina que precisamos fazer obras para completar a salvação que ele nos oferece. A Bíblia, o Novo Testamento todo fala da salvação pela fé, pela graça, mediante a fé. As obras, elas são consequência. Nós realizamos obras para testemunho da salvação pela fé
que Cristo nos ofereceu. Tá bom? Isso é bem claro nos ensinos do Novo Testamento, tanto dos apóstolos como do próprio Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver. Mateus 4, versículo 7. Mateus 4, versículo 17. 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Evangelho de Marcos também fala sobre isso de maneira mais completa ainda. Marcos 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, vejam aí, Jesus ele começa a pregar para a salvação do homem a necessidade de arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Jesus não pregou: arrependei-vos, crede no Evangelho e agora realizem as obras para serem salvos. Jesus só pregou arrependimento e fé. O homem só precisa disso para receber a salvação em Jesus Cristo. Se alguém acrescentar mais alguma coisa, aí isso não é de Deus, isso é do inimigo, para confundir a pessoa, achar que a pessoa pode acrescentar alguma coisa, né? Vejam, o pecador, ele está ali moribundo. O pecador está ali morto espiritualmente. Se for depender dele para ele garantir a sua salvação, não vai ser salvo nunca. Por isso, a salvação ela é completa em Cristo Jesus, tendo apenas como ingrediente na vida do homem o arrependimento e a fé. O próprio judeu, né? Porque os primeiros cristãos eram judeus. E eles falavam lá na língua deles, né? Techuvá e emuná. Emuná, techuvá é arrependimento, é se arrepender, voltar-se para Deus, techuvá. Emuná, a fé. A fé que vem de Deus, vejam, não é uma fé comum, é uma fé que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Não é a fé do homem. Porque o homem tem fé, não tem, para outras coisas? O homem tem fé para outras coisas. O homem faz a fezinha no jogo, não faz? Bota fé num político, bota fé naquele jogador de futebol, né? Bota fé lá na corrida de cavalo. O homem, ele tem fé. Tem fé no melhor amigo, ó, por isso aí eu boto a mão no fogo. Não é? Às vezes queima, né? Mas demonstra fé, mas não é essa fé. Emuná, no hebraico, é uma fé espiritual, é uma fé que vem do alto, é uma fé que vem de Deus para o coração do homem. É emuná e techuvá. É crer e se arrepender. Esses são os ingredientes para a salvação. Obras vêm depois, tá bom? Obras vêm depois. Como nós vemos lá em Efésios 2, vamos abrir lá. Efésios, capítulo 2. Esse texto aqui é um texto clássico, né? E fala perfeitamente do que nós estamos dizendo. Efésios 2, de 8 a 10, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, depois de salvo, aí vem as obras, pois somos agora feitura dele. Depois que você se converte, se torna nova criatura, você é feitura de quem? Feitura de Cristo. Você agora é feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora sim, vem as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já de antemão preparou essas boas obras para que a gente realize elas depois de salvos, depois de convertidos, depois de tornados novas criaturas. Tá?
os apóstolos também sempre ensinaram isso. Vamos lá, em Atos 15. Atos, capítulo 15, de 7 a 11. Atos 15, de 7 a 11. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vejam aí, foi uma repreensão. Olha, uma mensagem aqui, ó. Este encontro findará em 10 minutos. Tá? Aí tem que fazer um upgrade para remover, tá? Para começar o 40 minutos de novo. Eu não sei se vai. A Camila falou que vai direto, né? Cadê a Camila? Camila, fala aí. Deixa eu ver aqui. Oi, pastor. Fala aí, você falou que vai direto, né? Porque eu recebi uma mensagem aqui, vai terminar em 10 minutos. Tem que fazer um upgrade para recomeçar os 40 minutos, né? Domingo tinha aparecido uma mensagem que iria continuar, né? E continuou, não foi? Vamos fazer o seguinte, se cortar, a gente faz um outro link, tá bom? A gente recomeça, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou tirar novamente aqui o som, tá bem? Então, vejam aí, o apóstolo Pedro estava até exaltado aqui nesse texto, de Atos 15, 7 a 11, porque os judaizantes estavam botando uma carga sobre aqueles que estavam se convertendo, querendo que eles voltassem a praticar obras da lei como garantia de salvação. Aí o apóstolo Pedro, ele chega a dizer: agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro, assim como Paulo, né, eles foram enfáticos, né, nessa doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Também lá no capítulo 20, Atos 20, verso 21. Ele diz aí: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a pregação. Foi a pregação de Jesus, foi a pregação de Pedro, foi a pregação de Paulo. Arrependimento, tá? É provocado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Emuná, techuvá. Portanto, o arminianismo, o sinergismo, o pelagianismo não são uma mensagem alternativa do Evangelho. Não são. Tal pregação de salvação junto com obras não é bíblica e não enfatiza a graça de Cristo, mas é uma distorção que fundamenta uma suposta salvação nas obras. Vamos lá, Romanos 11, verso 6. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Simples, né? O apóstolo Paulo falando aqui, né? Simples. A eleição da graça. É pela graça. Porque se não é pela graça, se é junto com obras, então a graça já não é graça. Né? É a mesma coisa que você vai comprar
um artigo, um produto, numa loja, e alguém diz, é de graça. Ah, é? Ah, então eu vou lá. Você vai lá, você vai ganhar esse produto de graça. Tá? Aí quando você vai pegar o produto, aí você, posso pegar? Pode pegar, mas tem que pagar uma taxa. Né? Tem que pagar uma taxa aí de 50%. Aí, então já não é de graça. Digamos, o produto é R$100. Aí a pessoa diz, você vai lá, pode pegar, é R$100, mas é de graça. Tá? Mas você chegar, tem que pagar R$50, então essa graça já não é de graça. É a mesma coisa. Então, se o Evangelho ensina que a salvação é pela graça, mas você tem que acrescentar obras, então já não é graça, já não é de graça. Você tem que pagar alguma coisa. Tá? Então, essa doutrina de salvação pela fé, né, pela graça, mas junto com obras, isso é uma doutrina diabólica. É uma doutrina judaizante, é uma doutrina legalista, e Jesus foi crucificado por isso, né? Jesus foi crucificado por causa dessas coisas. Jesus foi crucificado pelos religiosos, pelos judaizantes da sua época. Tá? Então, é o inimigo que operou lá, ele continua operando hoje nos arminianos, nos pelagianos, nos sinergistas. Tá bom? Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Então, eu peço aí, tá, irmãos? Eu peço que vocês acompanhem a leitura aí, tá bom? Todos os versículos, importante. Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, o arminiano é anátema. O arminianismo, não vou nem falar arminiano, né? Porque aí eu estou me referindo à pessoa. Não, vamos falar a doutrina. O arminianismo é anátema. O pelagianismo é anátema. O sinergismo é anátema, porque ele contraria a salvação pela graça mediante a fé, né? Dizendo que obra pode nos qualificar para a salvação. Tá? Gálatas 5, agora capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Tá? Então se vê que os evangélicos, muitos evangélicos, estão divididos sobre esse assunto. A gente sabe de muitas igrejas arminianas. Muitas igrejas pentecostais são arminianas. Tá? Outras igrejas históricas. Eu não vou citar aqui, né? Não vou citar. A gente está na internet, né? Então não vou citar, mas muitos evangélicos pentecostais e outros históricos são arminianos. E até presbiterianos, hein? Eu falei no início. Tem até presbiterianos que são arminianos. Tá? A verdade é essa. Quando você pergunta, você tem certeza da salvação? Como é que eu posso ter certeza? Hoje eu tenho certeza, amanhã eu não sei. Isso não é arminianismo? Porque a pessoa está se fiando nela. O que ela faz ou o que ela vai deixar de fazer. Né? Então, isso é arminianismo entre os presbiterianos.
O apóstolo Paulo corrobora o argumento da justificação sem as obras. Ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, que somos salvos pela fé e não pelas obras. Efésios 2, nós já lemos, né? Efésios 2, de 8 a 10. Agora, Gálatas 2,16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aqui, há texto mais claro que esse. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Tá bom? Essa verdade é enfatizada pela vida de Abraão. O assunto não é difícil de entender. Tá? Abraão é nosso pai da fé. É o pai da